A gente precisa colocar limites para as pessoas e se colocar em primeiro lugar na nossa própria vida. Muitas pessoas confundem se colocar em primeiro lugar com ser egoísta. E aí a gente precisa esclarecer esse ponto, tá? Olá, maravilhosas, como vocês estão? Espero que bem. Estamos hoje aqui mais um dia da nossa jornada aí, lendo os contos da Clarice Lispector, deste livro, deste compilado que é o livro Clarice na Cabeceira, da editora Rocco. Hoje nós vamos ler um conto da Clarice Lispector, do início da carreira dela, quando ela tinha 20 e poucos anos, ali perto da década de 30 e 40, e vamos ver essa diferenciação das fases, né, da Clarice, conforme a gente vai lendo os contos, mais do início da carreira dela, no meio e para o final, ali a gente vai observando como vão acontecendo essas mudanças dentro da Clarice enquanto mulher, enquanto pessoa, indivíduo, cidadã, e a Clarice escritora, nessa linha do tempo aí dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, né? Todo esse contexto de transformação cultural também muito importante na construção de um autor, de um escritor, da nossa querida Clarice Lispector. O conto de hoje se chama A Fuga, e ele está no livro da Clarice Lispector, A Bela e a Fera. Começou a ficar escuro, e ela teve medo. A chuva caía sem tréguas, e as calçadas brilhavam úmidas à luz das lâmpadas. Passavam pessoas de guarda-chuva impermeável, muito apressadas, os rostos cansados. Os automóveis deslizavam pelo asfalto molhado e uma ou outra buzina tocava maciamente. Quis sentar-se num banco do jardim, porque na verdade não sentia a chuva e não se importava com o frio. Só mesmo um pouco de medo, porque ainda não resolvera o caminho a tomar. O banco seria um ponto de repouso. Mas os transeuntes a olhavam com estranheza e ela prosseguia na marcha. Estava cansada, pensava sempre. Mas que é que vai acontecer agora? Se ficasse andando, não era a solução. Voltar para casa? Não. Receava que alguma força a empurrasse para o ponto de partida. Tonta como estava, fechou os olhos e imaginou um grande turbilhão saindo do lar Elvira, aspirando-a violentamente e recolocando-a junto da janela. O livro na mão, recompondo a cena diária. Assustou-se. Esperou um momento em que ninguém passava para dizer com toda a força: "Você não voltará." Apaziguou-se. Agora que decidira ir embora, tudo renascia. Se não estivesse tão confusa, gostaria infinitamente do que pensara ao cabo de 2 horas. Bem, as coisas ainda existem. Sim, simplesmente extraordinária descoberta. Há 12 anos era casada, e 3 horas de liberdade restituíam-na quase inteira a si mesma. A primeira coisa a fazer era ver se as coisas ainda existiam. Se representasse num palco essa mesma tragédia, se apalparia, beliscaria para saber se desperta. O que tinha menos vontade de fazer, porém, era de representar. Não havia, porém, somente alegria e alívio dentro dela, também um pouco de medo e 12 anos. Atravessou o passeio e encostou-se à murada para olhar o mar. A chuva continuava.
Ela tomara o ônibus na Tijuca e saltara na Glória. Já andara para além do Morro da Viúva. O mar revolvia-se forte, e quando as ondas quebravam junto às pedras, a espuma salgada salpicava-a toda. Ficou um momento pensando se aquele trecho seria fundo, porque tornava-se impossível adivinhar. As águas escuras, sombrias, tanto poderiam estar a centímetros da areia, quanto esconder o infinito. Resolveu tentar de novo aquela brincadeira, agora que estava livre. Bastava olhar demoradamente para dentro da água e pensar que aquele mundo não tinha fim. Era como se estivesse se afogando e nunca encontrasse o fundo do mar com os pés. Uma angústia pesada? Mas por que a procurava então? A história de não encontrar o fundo do mar era antiga. Vinha desde pequena. No capítulo da força da gravidade, na escola primária, inventara um homem com uma doença engraçada. Com ele, a força da gravidade não pegava. Então, ele caía para fora da terra e ficava caindo sempre, porque ela não sabia lhe dar um destino. Caía onde? Depois resolvia. Continuava caindo, caindo e se acostumava. Chegava a comer caindo, dormir caindo, viver caindo, até morrer. E continuaria caindo? Mas nesse momento a recordação do homem não a angustiava e, pelo contrário, trazia-lhe um sabor de liberdade há 12 anos não sentido. Porque seu marido tinha uma propriedade singular. Bastava sua presença para que os menores movimentos de seu pensamento ficassem tolhidos. A princípio, isso lhe trouxera certa tranquilidade, pois costumava cansar-se pensando em coisas inúteis, apesar de divertidas. Agora a chuva parou. Só está frio e muito bom. Não voltarei para casa. Ah, sim, isso é infinitamente consolador. Ele ficará surpreso? Sim, 12 anos pesam como quilos de chumbo. Os dias se derretem, fundem-se e formam um só bloco, uma grande âncora, e a pessoa está perdida. Seu olhar adquire um jeito de poço fundo, água escura e silenciosa. Seus gestos tornam-se brancos e ela só tem um medo na vida, que alguma coisa venha transformá-la. Vive atrás de uma janela, olhando pelos vidros, a estação das chuvas, cobrira do sol, depois tornar o verão e ainda as chuvas de novo. Os desejos são fantasmas que se diluem mal se acende a lâmpada do bom senso. Por que é que os maridos são o bom senso? O seu é particularmente sólido, bom e nunca erra. Das pessoas que só usam uma marca de lápis e dizem de cor o que está escrito na sola dos sapatos. Você pode perguntar-lhe sem receio qual o horário dos trens, o jornal de maior circulação e mesmo em que região do globo os macacos se reproduzem com maior rapidez. Ela ri. Agora pode rir. Eu comia caindo, dormia caindo, vivia caindo. Vou procurar um lugar onde pôr os pés. Achou tão engraçado esse pensamento que se inclinou sobre o muro e pôs-se a rir. Um homem gordo parou a certa distância olhando-a. Que é que eu faço? Talvez chegar perto e dizer: meu filho, está chovendo. Não. Meu filho, eu era uma mulher casada. Sou agora uma mulher. Pôs-se a caminhar e esqueceu o homem gordo. Abre a boca e sente o ar fresco inundá-la,
Por que esperou tanto tempo por essa renovação? Só hoje, depois de 12 séculos, saíra do chuveiro frio, vestira uma roupa leve, apanhara um livro. Mas hoje era diferente de todas as tardes dos dias de todos os anos. Fazia calor e ela sufocava. Abriu todas as janelas e as portas, mas não. O ar ali estava imóvel, sério, pesado. Nenhuma viração e o céu baixo, as nuvens escuras, densas. Como foi que aquilo aconteceu? A princípio, apenas o mal-estar e o calor. Depois, qualquer coisa dentro dela começou a crescer. De repente, em movimentos pesados, minuciosos, puxou a roupa do corpo, estraçalhou-a, rasgou-a em longas tiras. O ar fechava-se em torno dela, apertava. Então, um forte estrondo abalou a casa. Quase ao mesmo tempo, caíam grossos pingos d'águas, mornos e espaçados. Ficou imóvel no meio do quarto, ofegante. A chuva aumentava, ouvia seu tamborilar no zinco do quintal e o grito da criada recolhendo a roupa. Agora era como um dilúvio, um vento fresco circulava pela casa, alisava seu rosto quente. Ficou mais calma então. Vestiu-se, juntou todo o dinheiro que havia em casa e foi embora. Agora está com fome. Há 12 anos não sente fome. Entrará num restaurante. O pão é fresco, a sopa é quente. Pedirá café. Um café cheiroso e forte. Ah, como tudo é lindo e tem encanto! O quarto do hotel tem um ar estrangeiro, o travesseiro é macio, perfumada a roupa de cama. E quando o escuro dominar o aposento, uma lua enorme surgirá depois dessa chuva, uma lua fresca e serena. E ela dormirá, coberta de luar. Amanhecerá. Terá amanhã livre para comprar o necessário para a viagem, porque o navio parte às 2 horas da tarde. O mar está quieto, quase sem ondas, o céu de um azul violento, gritante. O navio se afasta rapidamente e em breve o silêncio. As águas cantam no casco com suavidade e cadência. Em torno, as gaivotas esvoaçam, brancas espumas fugidas do mar. Sim, tudo isso. Mas ela não tem dinheiro suficiente para viajar. As passagens são tão caras. E toda aquela chuva que apanhou deixou-lhe um frio agudo por dentro. Bem que pode ir a um hotel, isso é verdade. Mas os hotéis do Rio não são próprios para uma senhora desacompanhada, salvo os de primeira classe. E destes, pode talvez encontrar algum conhecido do marido, o que certamente lhe prejudicará os negócios. Ah, tudo é mentira! Tudo isso é mentira! Qual a verdade? 12 anos pesam como quilos de chumbo. E os dias se fecham em torno do corpo da gente e apertam cada vez mais. Volto para casa. Não posso ter raiva de mim porque estou cansada. E mesmo tudo está acontecendo. Eu nada estou provocando. São 12 anos. Entra em casa. É tarde e seu marido está lendo na cama. Diz-lhe que Rosinha esteve doente. Não recebeu seu recado avisando que só voltaria de noite? Não, diz ele. Toma um copo de leite quente, porque não tem fome. Veste um pijama de flanela azul, de pintinhas brancas, muito macio mesmo.
Pede ao marido que apague a luz. Ele beija no rosto e diz que o acorde às 7 horas em ponto. Ela promete. Ele torce o computador. Dentre as árvores sobe uma luz grande e pura. Fica de olhos abertos durante algum tempo. Depois, enxuga as lágrimas com o lençol. Fecha os olhos e ajeita-se na cama. Sente o luar cobri-la vagarosamente. Dentro do silêncio da noite, o navio se afasta cada vez mais. Antes da gente começar a conversar e refletir sobre esse conto, eu peço que você se inscreva no canal, deixe sua curtida aqui nesse vídeo, se você gostou desse conto, e ative o sininho para receber as notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. Pois bem, nossa jornada aqui com Clarice agora chegou nesse conto, né? Que eu acredito que seja a realidade de muitas mulheres, ainda hoje, apesar desse conto se referir ao, como eu disse, né, ao início da carreira da Clarice ali, quando ela tinha 20 e poucos anos, e dessa época dos anos 30 e 40, onde as mulheres eram muito mais cerceadas, era uma cultura muito mais de estar em casa, não fazer outras coisas que não eram aquelas atividades cotidianas, né? E essa protagonista do conto, essa mulher casada há 12 anos, estava vivenciando um tédio, se sentindo numa prisão. Essa prisão de cai a chuva, vem o sol, cai a chuva, vem o sol. Você vê a passagem do tempo e sente que nada de fato acontece na sua vida, nada muda. É uma coisa monótona e que a pessoa não vê saída. Muitas mulheres ainda hoje vivenciam esse tipo de prisão, não tanto em relação ao espaço, né, da casa ali, mas muitas vezes uma prisão interna de querer transformar algo na sua vida ou se transformar internamente de alguma forma e não conseguir. Às vezes, como essa protagonista do conto, tentar sair para a chuva, tentar fazer esse movimento de saída, essa tentativa de mudança, mas muitas vezes o medo é tão avassalador, o medo vem e te inibe, te tolhe e você volta para o status quo, para o mesmo lugar de onde você saiu. E muitas vezes você só lamenta, porque ou você não tem coragem, ou por você não ter coragem de seguir, ou por não ter condições psicológicas, emocionais ou financeiras para seguir, tomar essa decisão e bancar essa decisão, né? Eu saí e eu vou modificar, vou mudar a minha vida. Muitas vezes a gente esquece que o protagonismo da nossa vida é nosso. Não podemos colocar a nossa vida nas mãos do outro, seja esse outro quem for. Existem mulheres que sim, são muito dependentes emocionalmente, mas às vezes são dependentes financeiramente e que se saísse daquela condição ali, elas teriam uma situação de pobreza muito grande, muitas dificuldades de sobrevivência. Mas também existem mulheres que têm uma relação de dependência emocional com os filhos. E às vezes a gente pode até analisar um pouquinho essa relação de dependência, é como se fosse até mesmo uma desculpa para essa mãe
não tomar a coragem, ir lá e fazer e se desvencilhar dos filhos e realmente assumir transformações que possam trazer mais alegria e felicidade para a própria vida. Porque, não, mas meus filhos, não, mas eu não posso porque meus filhos, são pequenos, depois, dependem de mim. Quando são mais velhos, muitas vezes ainda continuam dependendo dos pais, né? E quando têm filhos, continuam dependendo para deixar você como uma rede de apoio, né? E isso acontece e realmente são coisas da vida, né? São situações que a gente não vai deixar quem a gente ama passando necessidade se a gente pode ajudar. Isso em relação aos filhos, né, que eu estou falando. Porém, é necessário colocar limites. E é aí que é o ponto fundamental. Meu raciocínio está indo para esse lado. Se você tem outras interpretações, isso só agrega e enriquece a nossa conversa aqui, a nossa reflexão. A gente precisa colocar limites para as pessoas e se colocar em primeiro lugar na nossa própria vida. Muitas pessoas confundem se colocar em primeiro lugar com ser egoísta. E aí a gente precisa esclarecer esse ponto, tá? Se colocar em primeiro lugar é você respeitar os seus limites, colocar as suas necessidades em primeiro lugar, no sentido de que, para que você possa estar feliz, bem e até mesmo poder cuidar do outro, você tem que estar com o seu equilíbrio, com o seu bem-estar, com a sua saúde mental e física boas, né? Porque se você estiver mal, isso vai contagiar todo o ambiente. Você vai estar também precisando dessa ajuda. Então, sair um pouco do lugar de só cuidadora, só mãe, só esposa, filha, né, irmã, muitas mulheres também cuidam dos pais e tudo, e assumir um lugar também de mulher, de indivíduo com suas próprias necessidades a serem atendidas, com os seus próprios aprendizados a serem feitos, com os seus próprios desejos a serem realizados, né, conquistados, suas buscas internas, suas transformações. Você não pode se anular porque te ensinaram que você é uma cuidadora, que você só pode dizer sim, que você deve agradar as pessoas. A gente precisa sair desse lugar, olhar para nós mesmos e aprendermos a dizer não. Aprender a dizer não é uma das coisas mais difíceis que eu ouço as mulheres me relatando nos grupos de leitura que eu faço, nas oficinas de escrita terapêutica. Como é que eu vou dizer não para os meus pais? Como é que eu vou dizer não para o meu marido? Como é que eu vou dizer não para os meus filhos? E aí depois isso pode se estender ainda para como é que eu vou dizer não para o meu chefe? Como é que eu vou dizer não para os meus colegas de trabalho? Para as minhas amigas? Então você está sempre abrindo mão de si mesma por causa do outro, pelo medo de ser abandonada, de não ser amada, porque muitas pessoas não chegam a esse nível de compreensão, mas a vontade de querer agradar todo mundo, não querer deixar que as pessoas, mas ela vai ficar chateada comigo, né? Ela vai achar, o que ela vai pensar de mim se eu não fizer isso? Eu serei ingrata com os meus pais, eu não serei uma boa esposa se eu não fizer isso pelo meu marido, ou se eu deixar meus filhos ali, que tipo de mãe eu serei? São muitos questionamentos, né, que a gente faz, porque dentro da nossa cultura patriarcal,
Aprendemos que a mulher deve servir, cuidar, estar sempre à disposição. E é claro que se você fez isso até hoje, qual é a idade que você tem aí? Que se você fez isso até hoje, mudar é muito difícil. E como a protagonista, eu estou há 12 anos casada aqui, e é muito difícil sair dessa condição sem ter um preparo emocional, mental, financeiro, que seja. Emocional principalmente, né? É muito difícil fazer mudanças, dá medo, a gente sabe. Mas o lugar que você está talvez esteja tão incômodo que você não consiga mais ser feliz, ter alegrias. Então, o quanto vale, qual é o preço da sua felicidade? Manter-se no mesmo lugar, sem criar esse movimento, que pode ser pequeno, podem ser pequenos movimentos, podem ser pequenas atitudes, que você, conversando com as pessoas ao seu redor, você peça ajuda a elas, de repente, né? Converse sinceramente, com o coração aberto, e diga que você precisa de um tempo para você. Você precisa de um tempo para se divertir, para ter um hobby, para sair, para ficar sozinha, para se curtir, para observar a natureza, se conectar com a natureza, que seja com a chuva, que seja com o sol, que seja com a lua, que seja com o mar, para ter essa relação mais saudável internamente com você mesma. Você precisa se amar mais, desenvolver esse amor próprio de merecimento. Você também merece estar bem. Você também merece ser feliz. Você também merece, como todas as pessoas que você ama, elas não podem ser felizes às custas da sua própria felicidade. E eu acredito que elas não queiram isso. Porque se elas te amam de verdade, elas vão querer que você também seja feliz. Então, muitas vezes, nós mesmas nos colocamos algumas prisões de acordo com os aprendizados que tivemos durante toda a vida. E agora, você tomando consciência disso, talvez você possa fazer essas mudanças na sua vida. Não precisa ser nada brusco, a não ser que você esteja realmente numa situação de violência, né? E você precisa sair daquela condição, ser retirada ou se retirar daquela condição. Mas pequenos ajustes são possíveis. Conversas esclarecedoras, de coração aberto, novos acordos, negociações. Exponha o que você sente, como você está neste momento para as pessoas que você ama e que se importam com você. Talvez elas tenham uma resposta que você ainda nem esperava. Que elas compreendam, te acolham e te ajudem a fazer essas transformações tão necessárias para que você resgate novamente a sua condição de mulher, de indivíduo, de um ser humano que tem anseios, sonhos, desejos, objetivos, metas. E pode acreditar, você tem. Às vezes, elas estão adormecidas. Mas se você parar por um tempo e refletir, o que eu fazia que eu amava quando criança, quando adolescente? Eu amava fazer isso. A partir daí, desse ponto, você vai perceber que as coisas vão começar a vir novamente à sua memória, você vai sentir com o seu corpo, você vai se arrepiar quando lembrar, você vai sorrir quando lembrar.
Quando lembrar de alguma memória da infância, uma memória afetiva da infância, quando eu fazia o quê? Quando eu dançava, quando eu cantava, quando eu fazia algum artesanato, quando eu desenhava, o que era que você fazia e que hoje, se você lembrar dessa memória, você vai sorrir. Preste atenção em você mesma. Preste atenção no seu corpo. Ele está te dando sinais o tempo inteiro. Então, assim como a protagonista do conto A Fuga, ela foi, saiu, experimentou aquela liberdade que ela tanto ansiava, mas ela não sabia o que fazer com aquela liberdade. Por isso ela retornou para casa. Por isso ela chorou quando ela deitou à noite ao lado do marido e apagou as luzes. Porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer com essa liberdade. Porém, a gente precisa aprender. É possível você aprender a lidar com essa liberdade, com essa nova condição depois dessa transformação que você fará. E não precisam ser grandes transformações. Podem ser apenas estabelecer limites que vão te deixar com mais tempo para você mesma. Nem que seja para você fazer nada. O ócio criativo, para você olhar para o teto e apenas ficar ali contemplando aquele momento de descanso, aquele momento de tranquilidade. As meditações são muito recomendadas nesse momento, né? Em todos os momentos, na verdade, mas fechar os olhos já é um ato de olhar para dentro. Você fecha as cortinas da sua janela dos olhos, você olha, está olhando para fora, são as suas janelas da alma, né? Que dizem, os poetas dizem, né, que os olhos são as janelas da alma. Então, feche a cortina dessas janelas, inspira conscientemente, esteja no seu momento presente, sinta suas necessidades. O que eu quero fazer agora, neste momento? Tire pequenos momentos para você fazer essa reflexão. Eu acho que vai te ajudar muito, vai trazer muita clareza. E falando em clareza, a escrita terapêutica é um excelente recurso para a gente ganhar clareza das nossas emoções e dos nossos sentimentos e pensamentos. Então, eu aconselho você a comprar um caderninho e, como se fosse um diário de antigamente, né, escrever ali 5 minutos tudo que você está sentindo naquele dia ou pensando naquele dia. Ninguém vai ler aquele caderno é só seu. Então você pode guardá-lo com uma confiança, né, em algum lugar onde ninguém possa pegá-lo e colocar realmente, ser sincera com você mesma nesse caderno. Você vai ver como isso, o hábito de escrever sobre as suas emoções e pensamentos é libertador. Vai te dar clareza, vai desabafar o seu peito, vai tirar um peso enorme dos seus ombros, 12 anos de peso de chumbo do casamento da nossa protagonista aqui do conto. O que você pode fazer por você hoje? É dar uma caminhada? É ouvir uma música? Comemore as suas pequenas conquistas. Comemore as suas pequenas conquistas diárias. Às vezes a gente não está tão bem, mas a gente acorda, levanta e vai lá fazer o que tem que ser feito. E isso é uma conquista. Você se superou naquele momento.
Você é muito mais do que você acredita que você é. Pode ter certeza disso. Bom, essa foi a minha interpretação, o meu pensamento foi me levando para esse lado aí. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar a sua curtida e ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. Um grande beijo, espero que isso tenha feito sentido para você. Escreva aqui embaixo para mim como esse conto mexeu com você, se fez sentido para você ou se você teve outras interpretações durante a leitura do conto. E vamos conversando, e assim a gente fortalece a nossa comunidade aqui no YouTube. Um grande beijo e até o próximo conto.